Muito bom dia, estamos de volta Mundial e você chegando sempre com muita alegria, alto astral. A gente já começa a se divertir aqui nos bastidores e hoje não está sendo diferente. Estou recebendo aqui Pai Anderson de Logum Edé. Muito bem-vindo, Pai Anderson. Ô, Samira, obrigado. Bom dia a todos. Eu fiz esse programa logo no início, quando eu entrei aqui na Rádio Vibe Mundial. E foi um programa maravilhoso, foi um programa que eu acho que deu um ibope danado, porque quando a gente fala umas verdades, e você sabe muito bem aonde você pega, onde você toca na gente, e a gente acaba abrindo o coração para você. E eu agradeço muito esse prazer, essa honra de estar aqui, sendo entrevistado por Samira. Esses comunicadores, às vezes, eles se pegam para poder vir ao Mundial e você. É engraçado, né? Essa semana não dá, tem para outra. Ah, não, mas eu quero ir logo. Ah, mas é muito axé. Quando a pessoa tem axé, nesse horário, onde todo mundo está ouvindo, todo mundo está se programando para o seu dia, né? Isso. E isso é importante, porque você já vai ouvindo coisas boas, já vai pegando coisas novas e muitas vezes informações que a gente dá que são preciosas aqui nesse momento. E esse horário parece que a gente está tão distraído, né? Mas na verdade a gente não está, não. A gente já está bem alerta. Sim. Né? Você que já está aí tomando o seu café da manhã, que já tomou, né? Que já foi para os seus afazeres, que está descansando. Verdade. Não é? E a gente está aqui te fazendo companhia. E esse programa, vocês sabem, né? Depois ele fica postado lá no meu canal do YouTube, no Sami Chahine, ou Samira Chahine. Procura que vocês localizam os programas de 1 hora. Estão todos lá para que você possa assistir novamente, pegar todas as informações. E a gente tá aí, né? Tô no TikTok agora, menino. Olha que coisa boa. Olha, é a coisa do momento, né? Tô colocando os programas mais antigos no TikTok. Algumas partes dos programas, bem legal. Então, a gente eterniza, né? É verdade. Com certeza é preciso esses momentos a gente deixar marcado, né? Ô, Pai Anderson, antes que eu me esqueça, está de volta para a Vibe Mundial. Sim. Depois de um período aí de distanciamento. Depois eu quero entender também a causa, né? Porque às vezes é lição pra gente. Sim. Aqui do outro lado também. Quais horários que você está de volta? Eu tô na segunda-feira, às 16 horas. É um programa rapidinho, né? Antes do meu. É verdade, eu tô do seu lado. Já fiquei do seu lado. Você deixa audiência para mim, algumas vezes já fiquei, né? Acho que sim. E faço sábado, às 3 horas da tarde, programa de 1 hora, né? E a gente tá aí, eu bato um papinho com o público primeiro, porque eu sempre gosto de fazer isso. Eu acho que eu não vim aqui à toa, eu acho que eu tenho que falar um pouquinho. E essas palavras que eu chego aqui contando são histórias a minha vivência dentro da religião, dentro de tudo que eu vivi e sobrevivi, que é o mais importante, né? A gente está falando de uma religião de matriz africana, mas é exatamente o candomblé? Sim, eu fui iniciado muito jovem por professora Genô Miranda Rocha, em Queto. Eu era do Opô Afonjá. Hoje eu estou no Engenho Velho. Quem fez minha obrigação é a mãe Marinete de Xangô. Ela é do Engenho Velho e o pai dela, Karnal, é do Gantuá. Então eu tenho uma raiz muito profunda dentro das grandes casas da Bahia. Eu levo a religião com a simplicidade que a gente deve levar e a visão que a gente deve ter da religião. O religar está em nós, né? Nós somos o religar. O mais importante é você não se preocupar tanto com aquilo que está fora de você, buscando alguma coisa, e sim dentro de você. E sempre é isso que eu falo, porque a gente vive tantas coisas, eu mesmo vivi tantas, Samira, mas olha, que se eu sentar para contar para você, eu vou dizer para você, é uma novela. É uma novela. A gente já escreve uma nova novela para TV. Dizem que sacerdote, porque você está na religião, você é iniciado no orixá, você vai ganhando tempo de iniciação, vai fazendo as obrigações direitinho, você está livre de qualquer problema ou você pode estar livre de qualquer situação que seja emocional. Não é verdade. Não é verdade. Nós temos que nos resolver com a gente mesmo, com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente confia. Que muitas vezes a religião
parte dela existe fundamento. E um dos maiores fundamentos da religião é controlar a nossa emoção, é controlar o nosso pensamento e é controlar o momento da dor, né? O momento que você está na aflição. Isso é importante demais. Mas quem fala isso meio que está endeusando os sacerdotes, né? Porque, na verdade, se você está aqui encarnado na Terra, está em plena evolução, não é? Mas o que falam assim, porque o sacerdote, se você não tomar cuidado, o sacerdócio traz muito orgulho, muita vaidade para as pessoas. Então as pessoas, elas hoje vivem um richelieu, a roupa bonita, a palavra bonita. É muito fácil você enxergar dessa forma a religião, porque você, quando pega um cargo dentro da religião que é dado, né, pelo orixá, ele é dado porque o orixá reconhece aquela pessoa pela dor, porque você vai lidar com a dor humana. E não tem coisa mais sofrida do que quando você vê uma pessoa sofrendo e você está ali diante daquela situação aonde você tem que orientar. Muitas vezes você não pode mudar o destino da pessoa, você não tem esse poder, nós não temos o poder de tudo, mas nós temos que ter essa consciência que uma palavra pode fortalecer, que uma palavra pode ajudar. O caminho também está através da palavra, né? A palavra é um ebó, é uma limpeza. A palavra pode te ajudar muito. Ela tem muita força. Tanto ela te levanta, como ela pode também te colocar abaixo de tudo. Me veio uma coisa agora em mente. Até isso é curiosidade, tá? O que é exatamente Ifá? Ifá é um deus, né? É um deus da adivinhação. Ifá não é uma religião. Ifá é um deus, um orixá, como todo mundo sabe, que também ele é assentado e ele é cultuado dentro de uma outra religião, porque nós não somos, o candomblé, ele não está ligado ao Ifá, ele está ligado aos deuses africanos, os orixás. Então cada um tem o seu caminho. Então quando a gente fala de Ifá, nós estamos falando de uma outra religião. Nós não estamos falando da mesma religião. Porque quem é iniciado em Ifá não pode iniciar ninguém no candomblé. De candomblé, não pode iniciar o orixá. Mas Ifá é uma religião? É uma religião que se cultua. E a Ebé se cultua situações onde você vai buscar prosperidade, são rituais feitos de formas diferentes, são formas de lidar com a religião diferente. Você tem dentro do Ifá, o orixá também, mas cultuado de forma diferente. Os orixás são os mesmos. Isso, são os mesmos. Mas nenhum babalaô de Ifá pode raspar uma pessoa do candomblé, pode fazer iniciação no candomblé. Tá. Elas vão, tudo tem eles são donos de sabedorias dos orixás, né, dos odus, aonde eles podem interpretar através de Ifá, que é o deus da adivinhação, o orixá, que pode te dar uma leitura da sua vida. E pode iniciar alguém para conhecimento próprio, que essa pessoa não pode iniciar outra pessoa, ou pode também ter uma segunda fase que inicia a pessoa para iniciar outras também. Mas isso não significa que é o candomblé. No candomblé, quando você nasce, você tem toda uma história dentro do candomblé. Você faz uma obrigação de primeiro ano, você faz de 5, depois você faz de 7. E aí o orixá, ele vai ver qual é o caminho que você tem dentro da religião. Se você tem o caminho de ter um cargo dentro de uma casa de orixá, de santo, ou você tem um caminho para que você possa cuidar de outras pessoas, abrir a tua casa, que o orixá é que vai dar caminho. Porque, na verdade, nós somos o orixá. O orixá está em cada um, é a nossa essência. A escolha não é nossa, a escolha é da nossa energia. Quando você fala quando você nasce, é quando você nasce dentro do candomblé. Nascer é iniciação. É a iniciação. Eu posso ter 20 anos. Sim. Okay. O que acontece hoje é que as pessoas, elas atravessam, né, essa iniciação, elas atravessam a religião. Isso é muito comum. As pessoas têm muita vaidade com relação a isso. Isso virou, hoje, um meio de ganho, né, financeiro muito grande, porque as pessoas, elas querem, de qualquer maneira, se manter através disso. E isso é muito perigoso, porque quando você rouba algo de alguém, tudo bem, você vai se ver aqui na Terra com a justiça aqui mesmo. Mas quando você se rouba caminhos espirituais, você está roubando coisas que você desconhece de quem é o dono, você desconhece o território que você está pisando,
roubando, né, um terreno, uma área que não é sua, é muito perigoso, porque você pode estar se comprometendo com muitas situações que são espirituais, aquilo que você não enxerga, aquilo que você não vê. Então e é perigoso a gente quando mexe com o que está no invisível, né? É muito perigoso, muito perigoso. Porque afeta o nosso físico. Nós temos toda uma permissão, por isso que nós temos um oráculo, nós temos que passar por um processo para que você possa entender. Porque quando você faz uma iniciação dentro do candomblé, o fato de você deitar no chão numa esteira, o fato de você ficar muito tempo dentro de um quarto, ou muito tempo dentro da casa de santo, você vai, o orixá, ele quer mostrar para você que nós não somos nada, quem é tudo na nossa vida é o orixá. Então a gente faz por amor toda aqueles preceitos, né? Aquele processo de você fazer uma iniciação. Então você não come, você dorme no chão, na esteira, você come com a mão, você muitas vezes tem que ficar de cabeça baixa. Isso é para você entender que acima de você existe algo que você tem que respeitar, algo que precisa ser respeitado, né? Mas só que as pessoas se perdem muito nisso. E eu vejo muitos babalorixás, muitas ialorixás, que até ganham o cargo, mas perdem a força com o caminho. Porque a vaidade faz você perder tudo aquilo que você ganhou, tudo aquilo que você tem. Então aí é uma vida sofrida, porque é uma vida que você tem que abrir mão de muitas coisas na sua vida. Porque você precisa cuidar de outras energias, né? E quando você vai cuidar de outras energias, você tem que estar com a sua muito bem resolvida. O seu ritual diário é muito relacionado à tua religião, eu acredito, né? Sim. Então, como que você se protege? Você ficou até fora da rádio por um período, até para se restabelecer, né? Em saúde, em questões emocionais. Como que pro pai Anderson se cuidar? Então, eu sou uma pessoa extremamente emocional. Eu não nego, e nunca neguei aqui na rádio, quando eu faço o programa, em dizer que passei muitas situações na minha vida que eu trago aqui, que vivenciei, que vivencio como provas também. Então eu tive uma grande perda há 1 ano atrás, que foi meu pai. Né? Meu pai morreu de Covid, pegou Covid. Teu pai de sangue? Meu pai de sangue. Né? Que na verdade era quem me criava desde novinho, então é considerado meu pai mesmo. E pegou Covid dentro da casa de santo. Isso mexeu muito comigo. Isso me deixou muito. E eu sou extremamente emocional. Eu sou extremamente... aquela coisa de você querer abraçar o outro. E quando é comigo, aquilo veio em cima de mim assim, sabe, Samira, que eu nunca esperava que acontecesse. Você perguntou por que eu? Perguntei muitas vezes. Eu questionei muitas coisas. Por isso que eu digo para vocês, gente, que a fé é um exercício diário. E a fé não tem idade. A gente não tem 1 ano de fé, 2 anos de fé. Eu tenho 40 anos dentro da religião. É como se eu estivesse começando hoje. Tudo. Porque todos os dias eu sou provado. E a prova vem aonde dói, aonde te machuca. Muitas vezes aonde você realmente tem que estar firme. E logo depois eu entrei num processo de depressão, onde eu fiquei muito triste. Eu não queria colocar a cara mais. Aí a Rádio Vibe Mundial, a Miriam me chamando. E fala, muitas vezes, não pode fazer isso. Você tem que continuar. Você é importante dentro dessa família. Você estava entrando numa depressão? Tava. Eu fiquei muito decepcionado com tudo, muito triste, porque eu queria que fosse comigo, mas não queria que fosse com meu pai. Eu acho que a gente espera sempre que não aconteça com quem a gente ama, aquele que está do seu lado, aquele que cuida de você, aquele que te ama, ele disse no hospital para mim, meu filho, teu pai te ama. E eu fiquei com aquilo, né? Aquilo doeu demais, a partida dele. E depois eu fiquei tão ruim que eu lutei contra essa tristeza que havia dentro de mim, que pode se chamar de depressão, porque é uma tristeza profunda e uma amargura muito grande. Eu tive que lutar muito. E a minha mãe de santo dizia para mim, meu filho, lá do Rio de Janeiro, porque ela está no Rio, você não pode ter isso. Pelo amor de Deus, não fique assim, você não pode ter isso. Porque a gente que faz esse culto, a gente que trabalha com a fé, nós estamos... Quando a gente está nessa posição que eu tomei, a gente vai até desse estágio da depressão. Se você tiver uma depressão, você não tem ferramentas que possa me ajudar, porque eu já estou com todas as ferramentas na mão. Eu estou com todos os orixás perto de mim, eu estou com meus exus assentados, eu estou com tudo, eu tenho 25 orixás dentro da minha casa assentado. Então eu não poderia jamais balançar do jeito que eu balancei. Mas eu balancei muito. Então eu entendo o sofrimento. Você entende isso como uma parte da tua vida que te demonstrou a fragilidade?
Sim, e não a fragilidade da fé. Como eu digo, fé é uma coisa. A fé, sempre eu coloco a fé numa posição diferente daquilo que a gente sente. E eu venho dizendo sempre isso, né? Os mistérios, nós vivemos os mistérios da nossa vida. E dentro desses mistérios nós temos as paixões, os relacionamentos familiares, que você quer entender o outro, por que eu passo por isso, por que eu passo... Nossas missões que a gente vem cumprir aqui. E que normalmente vai doer para você também. Você que está em casa hoje ouvindo a gente aqui, você pode ter certeza que nada que venha para você não vai ser dolorido. Vai ser doloroso. Muitas vezes vai ser sim. Isso não significa que você não tenha fé. Significa que muitas vezes você tem que buscar o equilíbrio. Muitas vezes você tem que buscar dentro de você aquele momento que pode te enfraquecer, você tem que buscar a força. E só a fé, talvez, essa força, só acreditar que dias melhores virão, não é o suficiente para você naquele momento. Você tem que tentar encontrar um equilíbrio, você tem que encontrar uma paz interior, você tem que viver isso, viver tudo o que você fala da fé, naquele momento que você está com dor, você tem que viver. E para viver tudo isso é muito difícil. Porque uma coisa é a gente falar, não, eu tenho fé, eu sempre tive, Samira, muita fé, mas passei muitas provas na minha vida, tive perdas de pai, tive perdas de mãe. Eu hoje sou uma pessoa que eu vivo com uma família espiritual, não vivo com famílias assim, um Natal, um Réveillon, Páscoa. E o Orixá tinha prometido isso, falou, nós vamos, lá atrás, quando me deu o cargo, falou, você vai caminhar com uma família espiritual, mas eu não sabia e nem imaginava que a minha família carnal, ou a minha família que eu acreditava que era a família que estava ali sempre comigo, eu não iriam existir mais. E hoje a minha família é um filho que eu dou a mão, é um amigo que eu dou a mão, ele me dá a mão também. Às vezes eu estou balançando, vem um me abraça, vem um me segura. E eu falo, nós somos carnais, nós somos mortais. Aqui ninguém está falando de super-heróis. Nós não estamos falando de gente que um é mais forte que o outro, porque você tem um caminho, uma missão. Não existe isso, gente. Não existe isso. O que existe é que eu sou igual ao outro, as minhas dores são as mesmas, e quando eu estou numa mesa de jogo, num oráculo, eu simplesmente não estou prevendo o futuro de ninguém, Samira. Jamais eu prevejo o futuro, jamais. O que a gente vê? Um caminho positivo, naquele momento, um caminho negativo. E a gente tenta limpar aquele caminho. Ver se você está com o caminho ou você está com problema em caminhar. Né? Às vezes a gente está com muito caminho na vida, com muita coisa para acontecer, mas a gente não está com força para passar por aquilo. A gente às vezes absorve algumas coisas que não são boas e a gente tem que se despir disso, a gente tem que tirar isso de nós, para que a gente possa ter a bênção que o Orixá tem pra gente, a bênção que Deus tem pra gente poder receber aquilo. Uhum. Então, quando eu falo aqui, eu já me emocionei muitas vezes ali naquele microfone da rádio. Eu acho que aquilo ali é um momento. Esses dias atrás, o Orixá encostou em mim. Eu estava fazendo o programa. No meio do programa, o Orixá encostou e eu apaguei. E eu só vim voltar depois do programa. Eu senti que já não era mais eu ali. Então, tem situações que acontecem que eu estar aqui, eu vejo como uma missão. Porque eu não venho trazer historinhas, não venho contar história, não venho dizer a minha religião é melhor do que a outra, eu não venho dizer para você que eu tenho a cura para todos os problemas de ninguém, eu não venho aqui dizer para vocês que eu sou mais do que alguém ou a minha religião pode curar mais, não. Eu venho dizer que a fé é uma questão diária de você exercitar isso. E muitas vezes é muito sofrido você viver dentro daquilo que você acredita, dentro daquilo que você confia. Porque quem disser para você que você não vai ter problema, ou quem disser para você que vai resolver todos os problemas da sua vida, está mentindo. Porque essa pessoa já não está mais aqui, entre nós. Uhum. Porque enquanto você tiver vida, você vai ter prova. E nós estamos aqui para vencer essas batalhas, vencer essas lutas como os orixás. A historinha do orixá conta isso pra gente, né? Yansan é uma guerreira, né? Ogum é um guerreiro, Oxum fala da emoção. Então quando o orixá começa a falar do que ele fala, do que ele é, de quem ele é, ele já está falando das nossas emoções, das nossas guerras diárias, dos nossos problemas que a gente vai ter e a gente vai ter que saber lidar com tudo isso, porque muito depende de nós, das nossas atitudes, muito depende de você querer sair da situação, saber lidar com situações que você não pode mudar, que não é tudo que a gente muda, modifica na vida, mas a gente sabendo lidar melhor, a gente fica mais forte. Eu falei muito, né, Samira? Você fala, né? Você palestra. Eu falei muito, né? Você já reparou que você palestra? É, por isso que eu falo. Um programa para mim de 25 minutos não dá certo.
Todos nós temos um orixá de frente? Todos nós temos nossos ancestrais, né? Nós temos o de frente, nós temos o juntó e nós temos os outros também. Às vezes a gente recebe até de herança de pessoas da nossa família que não se cuidou, de pessoas que o orixá ele cobrou que fosse cuidado e, não foi, e a pessoa não enxergou os sinais, não conseguiu aceitar. E aí você fica com aquele orixá, ele fica na família, cobrando que alguém cuide, cobrando que alguém faça algo, né? Porque orixá é uma energia. Quando a gente fala de orixá, a gente está falando de uma energia. E é uma energia que está solta entre nós, dentro da ancestralidade familiar, principalmente, que ela precisa ser vista, que ela precisa ser, ela tem que ser considerada, porque se você desconsiderar aquilo, as maldições, elas passam de um para outro, e a cobrança ela vai continuar existindo. Então nós temos todos os ancestrais para tomar conta, né? E temos o povo da Umbanda, Candomblé, temos todos esse... infinitamente, nós não estamos sozinhos, né? Quando a gente fala de anjos, orixás, os ancestrais que a gente traz, é muita gente que muitas vezes você não está enxergando. Mas o universo, às vezes você está sendo visto e você não sabe que você está sendo visto. E às vezes você está sendo visto o tempo todo. Né? A gente sabe disso, né? Pois é, eu consigo sentir, né, muitas vezes as coisas, mas não consigo ver. As pessoas falam, você vê, pai? Não vejo. Eu sinto. Né? Eu sinto no coração, meu coração dispara. A tua mediunidade é sensitiva. É de uma forma diferente. O teu trabalho hoje está voltado no atendimento às pessoas... A orientação. A orientação? Porque tem certas situações que é o que eu falo sempre aqui na rádio, né? Eu não sou dono da verdade, Samira, e nem pretendo ser, porque eu sou um mortal. E eu estou aqui cumprindo a minha missão. Então, muitas vezes, o meu papel é fazer você enxergar, através do oráculo, da fala que o orixá tem ali, algumas coisas que você não está conseguindo enxergar, algumas coisas que você não está conseguindo ver. Pelos búzios? Pelos búzios. Né? Os búzios, eles mostram, né, a boca do Ibô, que é a boca do Exu, o orixá próprio, que pode estar falando ali alguma coisa, te trazendo uma resposta de algo que você não está conseguindo, ou te trazendo questões que você realmente não está enxergando na sua vida. Que é muito fácil a gente não enxergar as coisas no momento que você mais precisa de clareza. Por quê? Porque a dor faz isso. A dor não faz a gente enxergar. Né? E a mente, né? A necessidade que não para. A necessidade de ser feliz faz isso também. A ansiedade de você querer estar bem, de você querer buscar aquela alegria que você sonha tanto, aquele emprego, aquele amor. A gente está buscando sempre alguma coisa. Quando a gente só para de buscar algo quando a gente vai embora. Porque quando a gente envelhece, a gente quer a nossa saúde, a gente quer resgatar a família, a gente quer resgatar alguma coisa. E quando você vai partir dessa para uma outra, acabou. Realmente você já não tem mais sonho, não tem desejo, acabou tudo. Mas enquanto você estiver respirando e estiver aqui, você vai buscar algo. Algo você está buscando. Algo Deus tem. Deus não cria vida inútil. E existe um propósito para tudo nessa terra. A gente não está aqui por um acaso, né? Isso não existe um acaso para que a gente possa estar aqui. Então eu acredito na religião dessa forma. E eu acho que a religião, ela é isso. Por isso que eu venho sempre trazendo temas, abordando aqui e tocando em feridas, né, das pessoas, que normalmente você... pai, passei por isso há pouco tempo. Pai, estou passando por isso nesse momento. Pai, mas... Por quê? Porque é o que a gente vivencia no nosso dia a dia, e não tem como falar do religar se você não falar das dores humanas, daquilo que você está vivendo naquele momento, daquilo que está machucando, aquela ferida que está aberta dentro de você, que você precisa curar. Porque tudo começa, Samira, é a partir de nós. Nada é fora. Não existe ritual que você faça fora que vai resolver grandes problemas na sua vida. Porque se eu também não me abrir para resolver a questão, para olhar para aquele problema ou para aquilo que me dá dor, eu também não vou achar a resposta. Não, exatamente. Exatamente. Você pode falar para mim o terço. Você pode me ler todas as escrituras. Eu não vou sair do meu lugar. Não vai, porque você não vai conseguir tomar o remédio que te cura. E o programa já está chegando ao fim do primeiro bloco, tá? Não ao fim geral, acalma.
Paian já fica preocupado, né? Nossa, passa tão rápido, meu Deus. A gente estava aqui discutindo antes o senhor tempo, né? Ah, de verdade. O senhor tempo, que para muitos o tempo não existe. Nossa, é um orixá, é um deus. É um orixá. Tempo é o tempo usar a tempo. Sem ele nada acontece. É isso aí. Para terminar aqui, Sagrado Falando de Axé. Isso. Toda segunda-feira às 16 horas. Isso. E todo sábado às 15 horas. Hoje tem. Quem quiser contato com você, qual é o caminho? É 0 operadora 11 9 84 19 50 90. 0 operadora 11 9 84 19 50 90. Entrem no WhatsApp, deixando mensagens que eu respondo, vai falar diretamente comigo no WhatsApp. Atendo gente do Brasil inteiro, até fora do país, São Paulo também, presencial ou não presencial, nome completo, data de nascimento, e a gente olha tudo. Online, assim? Sim. Só com nome e data de nascimento. Exatamente. Não preciso relatar um problema. Então, a religião, ela não tem muito isso, mas eu pedi permissão a Exu que eu pudesse, porque as pessoas me procuravam demais. Eu pedi a minha mãe disse, conversa com Exu, negocia com Exu e pede a ele para que possa te mostrar tudo o que você precisa enxergar para poder trazer uma luz para a pessoa. E eu consigo, graças a Deus. Estou conversando com o Pai Anderson de Logum Edé, apresentador aqui, comunicador da Vibe Mundial com o programa Sagrado Falando de Axé. Ele atende pertinho, né? No bairro da Saúde. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Não anotou o telefone? Na volta eu repito. Estamos de volta hoje, Mundial e você. Estou conversando com ele, Pai Anderson de Logum Edé, do programa Sagrado Falando de Axé. Quando? Às segundas-feiras, 16 horas, e aos sábados, às 15 horas. Quem quiser contato com você? 0 operadora 11 9 84 19 50 90. Pode repetir. Pelo WhatsApp, né? Você manda mensagem. Mas se você não está precisando agora, anota aí, porque o melhor presente que a gente dá para uma pessoa é caminho. Então você pode estar dando para quem você vê que está precisando, necessitando, nesse momento, de ajuda. 0 operadora 11 9 84 19 50 90. Redes sociais? Você já aderiu? Não, eu tenho lá o Facebook do Sagrado Falando de Axé e Instagram, Sagrado Falando de Axé. Sagrado Falando de Axé. Isso. Facebook e Instagram. Muito bem. Pai Anderson, vamos lá. O teu carro-chefe de trabalho são os búzios com a orientação espiritual. Sim. É esse que é a tua jornada, né? Quando a gente fala das religiões de matriz afro, a gente nota ainda muitos preconceitos. Muito. Você sofre estes preconceitos? Muito. Já sofri demais, porque as pessoas não conseguem entender realmente o que a gente pratica, né? Elas ligam a gente, principalmente nos dias de hoje, porque a religião ficou muito bagunçada também, né? E a culpa é da própria... É do próprio meio religioso. Porque tem muita gente que está entrando, são os farosteiros, que atiram para tudo quanto é lado. Então eles vendem a imagem que a gente faz amarração, que a gente faz desunião, que a gente faz destruição, que a gente faz uma bagunça. E aí acaba que a religião não é para isso, não existe para isso. A religião que eu aprendi é o amor, né? A religião que eu aprendi é que você abraça o outro, é que você tenta no momento da dor, se você puder ajudar, você passa um ebó, você faz uma coisa, você faz uma reza, você pede a Exu, você pede aos deuses que busquem a ajuda para aquela pessoa, a necessidade daquela pessoa naquele momento. Mas não para essas coisas. Então, ainda essas informações que são poluídas, elas atrapalham a gente, né? Porque a gente fica ligado à maldade humana, a gente está ligado ao diabo, a gente fica ligado a essas coisas ruins, Samira. Mas você se protege. Sim, a gente se protege através do respeito. O que eu faço? Eu sempre respeitei o outro para poder ser respeitado. E dentro da minha concepção de vida, ou mesmo da minha filosofia, vamos dizer assim, eu acho que o bem é a coisa mais importante que você pode fazer ao outro. Quando você recebe um bem, é porque você pode ter certeza que você fez muito bem a alguém. Então essa troca do bem, que eu acredito, através da minha religião, através do orixá, e que toca o outro, que atinge o outro, que você abraça o outro no momento da dor, que você tenta
falar com o outro que não acabou, que nada acabou, que você tem como enxergar muita coisa. Você precisa saber enxergar e saber lidar e saber caminhar, né? Porque a gente se vê em situações muito... O país, o universo, vamos dizer assim, está complicado, né? As pessoas passam muitas necessidades, dificuldades, muita gente desempregada, muita gente precisando de dinheiro para resolver situações, muita gente passando provas com a saúde, provas com a família, Ninguém é feliz quando o outro não é feliz. E eu digo isso até mesmo quando você é egoísta, de ver alguém que não é seu parente, não é nada seu, que às vezes você não se preocupa que esteja ruim, mas que não está te tocando. Mas quando é alguém da sua família, que está dentro da tua casa, que você vê que está ali com dor, sofrendo, isso te faz mal. Isso te faz infeliz também. Então a gente passa a perceber que a gente precisa ter essa coisa humana, né? Essa atitude humana, de a gente perceber que a gente só é feliz quando o outro é feliz. Mesmo que você não possa fazer tanto pelo outro, mas o que você puder fazer, você faça. Porque é tudo de passagem aqui. Entendi. Como que você começou? Você nasceu em religião Nossa, afro? minha vida foi uma coisa no início. A gente quer saber, mas você falou do teu pai. Eu vim de uma família muito desestruturada. Ah. Esse pai é meu pai de criação, esse pai que faleceu agora, ele me criou, porque ele era meu padrinho. Eu vim de uma família, de um pai alcoólatra, de uma mãe... Que bom que você teve um bom padrinho, né? Nossa! Para poder te acolher. Foi assim, ele me levou para a religião, né? Ele me levou para pai Agenor, professor Agenor Miranda Rocha, que foi o maior babalaô desse país, né? Respeitado em todas as nações. E eu caí na mão dele, né? Aos 11 anos de idade. Então a minha vida, eu era muito... eu tinha muitos problemas, eu ficava muito nervoso, eu passava mal, eu desmaiava, não voltava... Eu tinha apagões, assim, terríveis. E ele disse que o meu problema era espiritual e que eu precisava resolver o meu problema. Mas meus pais eram evangélicos, né? Então ele tinha também muito receio. Esse meu pai, que é meu padrinho, bem dizer, que é João Pedro, tinha receio de me levar para a religião para não afrontar aquilo que minha mãe acreditava e que meu pai acreditava. Mas mesmo assim não teve outra saída. Eu fui iniciado aos 11 anos de idade, Cedo. Comecei a minha vida ali e comecei a mudar a minha vida. E eu nunca consegui, por mais que eu tentasse sair totalmente da religião. Por mais que eu me revoltasse em alguns momentos, porque eu fui estudar, fiz arte cênica, né? Fui fazer teatro, eu fui lidar com artistas, eu vivi isso no Rio de Janeiro há muito tempo. Então, assim, eu fui lendo muito, eu gostava muito de ler Jung, eu gostava de ler Freud, eu gostava de pesquisar, e eu queria pesquisar a alma humana, essas coisas de viver personagens. Isso tudo mal sabia eu que estava me preparando para os dias de hoje, né? Para tudo que eu estou vivendo. Então o Orixá, ele tinha um caminho, ele fez um caminho que foi me preparando para eu entender tudo aquilo que eu vivi e vivenciei, e hoje enxergo a vida dessa forma, estudando, né? E aí também, muitas vezes eu queria saber da ciência, a glândula pineal, que nos liga à quarta dimensão, aonde está tudo isso, que espiritualidade é essa que todo mundo fala. Existia a matança no candomblé, e aquilo me assustava. Eu falava, não, mas eu não posso conviver com isso, pelo amor de Deus, eu vou ficar vendo matar uma galinha, matar um bichinho, não sei o quê. Mas aí depois eu fui sabendo entender o objetivo de tudo isso, como isso funcionava. De coração aberto. Isso, claro, porque eu gostei, porque quando eu abri a minha casa, que o Orixá disse, você vai ter uma casa, e eu sou carioca, minha mãe disse, meu filho, vá para onde sua mãe estava, que é lá o seu lugar. Eu falei, mas mãe, eu não tenho ninguém lá. E era São Paulo. Minha mãe morreu aqui e foi enterrada aqui. E ela falou, não é aqui o seu lugar, o Orixá está pedindo para você ir para aquele lugar que a sua mãe estava. Eu falei, mas mãe, como é que eu vou fazer? Ela falou, vá de olhos fechados. E eu vim para São Paulo. Cheguei aqui, aluguei um quartinho na luz, sem banheiro, sem nada, aonde eu não podia escovar dente, fazer pipi, fazer cocô, fazer nada. Né? E tinha que acordar cedo, botava um chapeuzinho na cabeça e ia trabalhar, que era jogando. Eu tinha uma salinha dentro de um salão de cabeleireiro e comecei a jogar ali. E tudo foi acontecendo aos pouquinhos para mim, nada veio assim, o Orixá não me deu nada fácil, não foi nada fácil, foi tudo muito sofrido, só foi tudo muito conquistado, foi tudo muito com o pé no chão. A minha raiz me trouxe isso. Então, quando eu fiz a minha obrigação, a Oxum não queria nada. Eu me assustei. Eu falei, mamãe, eu sou filho de Luguedé, a Oxum não quer nada por quê?
Ela falou, porque ela quer, porque ela vai te dar uma casa. Ela está dizendo aqui que daqui 1 ano você vai estar na sua casa e ela quer a obrigação dela nessa casa. Eu falei, mas será que essa mulher está doida? Porque não é questionando o orixá, mas você fica assim, gente, eu sou tão sofrido, eu estou passando tanta prova, e o Oxum diz isso, manda esse recado para mim. E 1 ano depois, eu estava com uma casa, aluguei a casa com uma identidade, não tinha nada na casa, ainda falei assim pro Marabô, Marabô, eu tô lascado, aluguei essa casa, como é que eu vou fazer da minha vida? Uma casa que não tem a sua casa, eu não posso fazer um quartinho pro senhor. Olha, tudo foi acontecendo na magia. Eu consegui os quartinhos todos, tudo foi acontecendo, e Oxum recebeu a obrigação dela ali. E aí eu passei a acreditar, porque ela é a dona da casa, Logum Edé é o menino dela, né? Então é a mãe que toma a frente. Então é ela que abraça. Logum Edé é o menino de Oxum? É o filho, o único filho que Oxum teve, né? Ele é o encanto da Oxum. É do Oxóssi e Oxum. Então ela é o menino que ela teve do ventre dela, Logum Edé. Então, tudo que Logum Edé tem é o Oxum que se levanta. Ela que é a dona da casa. Ela, às vezes eu passava mal, tinha algum problema, ela pegava alguém da casa e vinha correndo, me abraçava, vinha correndo, sabe? Alguém passava mal e ela já incorporava a pessoa e vinha me dar um abraço, cuidar da minha cabeça, dizer, meu filho, eu estou aqui. Não se preocupe, eu estou aqui. E eu sempre, Samira, eu vou falar uma coisa para você do fundo do meu coração. Até me emocionou muito, porque todas as vezes que eu venho aqui eu falo. Você falou que é emocional, verdade, então pode chorar. Eu sou da pura emoção. Eu falo, eu amo orixá. Eu amo muito orixá. Eu passei muitas provas na minha vida, provas difíceis. E ele sempre, no momento em que eu achava que não tinha mais jeito, no momento que eu achava que tudo tinha acabado para mim, o orixá mostrava a luz. Sabe? A luz da vida. Eu fiz um cateterismo ano passado, quase morri. Eu falei, meu Deus. O médico olhou para mim e falou assim, você tem alguém da sua família aqui? Eu falei, não tem, doutor, eu estou sozinho. E você sabe o que você vai fazer, que essa cirurgia é muito grave? Eu falei, eu sei, doutor, mas eu vou voltar, eu tenho fé. E eu voltei, eu estou aqui. Então, o orixá me mostrou. A gente nem ficou sabendo. A gente vê que o orixá, ele é o orixá aqui e do outro lado. A gente não fica sozinho. A gente não fica sozinho. Pela devoção? Pelo amor. Pelo amor. Acho que o amor é que faz isso, né? É o amor por aquilo que você acredita. É o amor que você sabe que no momento da dor tudo vai passar. É o amor que faz com que você se acalente no momento que você não vê uma solução. Não vê um problema, não vê uma solução para o teu problema, uma saída. E às vezes é com amor você consegue tudo, porque o orixá é amor, né? Sem amor no coração você não consegue nada. E para você fazer essa retomada do ano passado para cá, eles te acompanhavam e te orientavam, meio que cuidavam de você, já que não tinha quem cuidasse? Sim, o orixá colocou anjos, né, pessoas, porque o orixá faz isso, ele não vai descer na terra e incorporar as pessoas e trabalhar incorporado com as pessoas para me mostrar que eles estão incorporando em ninguém. O orixá não faz isso com você. Não vai fazer isso com nenhum de vocês aí que está ouvindo isso. O que o orixá faz? Ele coloca os anjos dele, pessoas que vêm e te abraçam, pessoas que vêm, olham no fundo dos teus olhos e diz assim, vai passar. Pessoas que, no momento que você não tem o dinheiro para cobrir uma conta, a pessoa fala assim, aqui, pai, não se preocupa. Pessoa que você vê que na hora que você está sem chão, a coisa, você parece que você encontra o chão do orixá, que é o solo sagrado. É aquele que você não está sozinho. Entendi. Né? E eu, Samira, eu achava assim. Tá com a mão gelada? Eu fico. Ah, tá, só para saber. Eu fico, às vezes eu fico muito quente, às vezes é gelado. Hoje é a energia do orixá. É gelado. Eu tentei sair da religião, eu te confesso, no ano passado. Eu fiquei muito triste, eu falei, não quero mais ver gente, eu não quero mais, eu tô cansado, pelo amor de Deus, eu não quero mais ver gente. Aí a minha mãe jogou e falou assim, meu filho, é impossível. Impossível. Você vai voltar. Mas mãe, eu não tenho mais para dar, eu dei tudo que eu tinha, eu não tenho mais nada para dar para ninguém. Eu não tenho, eu juro que eu não tenho. Eu falo para a senhora que eu tô sofrido demais, mãe. Ela falou, você tem muito para dar, isso tudo vai passar, meu filho. É só uma fase difícil, um momento difícil. E você acredita que vai passar. E eu acreditei, sabe? Eu falei, ai meu Deus, então preenche meu coração. Mas você se vê sem a religião? Preenche meu coração. Não é que eu não me vejo sem religião e não conseguia me ver.
diante de tudo aquilo, né, que eu vivenciei com as pessoas, né, eu sempre achei que eu tinha que dar para as pessoas alguma coisa. Tá quem bom. me procura. Tá bom, não precisa chorar não, vem cá. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu acho que quem me procura busca alguma coisa. Com certeza. Eu digo aqui na rádio que às vezes é assim também, né? As pessoas, eu sempre digo, eu deixo um pedacinho de mim para eles e levo um pedacinho deles para mim. É uma troca. Eu nunca saio daqui vazio. Eu acho que eu saio preenchido porque algo aconteceu, algo tem que acontecer. Não é um momento assim vazio, não pode ser. Entendi. Quando você veio para São Paulo, você sentiu falta do contato com a natureza? Muito, muito. Porque eu sinto, a gente sente porque falta. Você é de uma religião que tem contato com a natureza, a gente né? sente falta. E a minha saúde ficou muito abalada. A minha mãe disse que foi isso. A minha mãe de santo, ela jogou e ela disse que Xangô estava caindo muito no jogo. Xangô dizendo para mim que eu precisava se jogar no mar. Sair um pouco de tudo aquilo e viver um pouco a natureza, as águas, a mata. Ela falou, tira o sapato, tira o tênis, meu filho, vai andar um pouco no mato, procura um mato aí. Vai visitar parques, né? E você tem feito isso? Porque agora eu tenho procurado pegar alguns momentos para mim, porque antes eu não pegava esses momentos para mim. Então eu tenho respirado mais eu. Eu tenho conseguido respirar um pouquinho eu, né? O meu eu. Porque antes eu me perdi em tudo isso, porque eu queria dar tudo para as pessoas e eu ficava, quando eu olhava para mim, eu já não tinha mais nada. Mas aí eu tinha que me repor. Hoje eu estou conseguindo me repor muito mais rápido, eu estou conseguindo me refazer muito mais rápido de tudo isso. Né? Porque você tem que dar, a pessoa te procura alguma coisa, ela está buscando alguma coisa, não pode ser uma coisa vazia. Eu sempre acreditei nisso. Se você busca alguém para te orientar, é porque você tem fé, você confia e você vai buscar alguma coisa. Você quer encontrar algo que seja real. Não quer ser iludido, ser enganado, não quer mais uma vez ser chicoteado. E muitas vezes não sabe o que quer, né? E muitas vezes não sabe o que busca, que é o mais importante disso, né? Que a gente, quando você fala isso, eu digo, é aquilo que eu sempre venho dizendo. A gente tem que ter uma direção na vida, né? A gente precisa buscar uma direção. Porque a vida, a fé, ela não vai te dar essa direção. A fé, ela vai te dar força para você encontrar essa direção. A fé, ela vai fazer com que você se sinta mais forte para continuar caminhando. Ela não vai caminhar por você sozinha. Entendi. É sério, né? Ela não vai andar por você. Se você não tem um objetivo, você não chega a lugar nenhum. É um carro sem direção. E esse contato com a natureza, o que faz com a gente? Porque a religião, ela pede muito, né? Que sejam feitas atividades, né? Na mata, com elementos da natureza. O que a religião fala a respeito? Ela, muitas vezes, a natureza está ligada à nossa própria essência, né? Nós somos a própria... Sim, nós somos isso, parte disso tudo, né? Então, a natureza, ela repõe de que forma? É você permitir enxergar tudo que está aí, tudo que Deus fez, né? Porque Deus, quando fez tudo isso, fez com um propósito e um plano para isso. Então, você vê que nós somos... O mundo é um terço da água, né? Nós somos quase toda a água, nós somos muito pouca terra. Então, quando você começa a observar que a mata, nós respiramos o oxigênio que as árvores, as matas nos oferecem, né? Nos oferta isso. Então você começa, a terra também, tudo que a gente se alimenta vem da terra. O que é o ebó? O que se tira na pessoa quando você passa um ebó? Você coloca tudo que a boca come. E muitas vezes o que a boca come está ligado à terra, vem da terra. Você passa, os legumes picados, são os grãos, que é ali a canjica, a pipoca, tudo vem da terra. Então é a terra que nos cura, é a terra que você... Uma vez a minha mãe estava tomando um remédio, que era uma quimioterapia, e eu perguntei, que remédio é esse, doutor? Ele disse, cisplatina. Eu fui ler sobre a cisplatina, é uma árvore da Amazônia. E minha mãe fazia quimioterapia, e o remédio que ela tomava era cisplatina. Vem de uma erva da Amazônia. Hoje descobriram a maconha, né? Que fazem um remédio, que é... Cannabis. Isso, cannabis. Você vê que está curando pessoas. Então é a natureza que nos cura. E quando nos cura de uma forma física, também pode nos curar de uma forma espiritual. Que você vai trocar com a natureza, você vai deixar aquela energia entrar dentro de você. Então a gente sente falta, e é a necessidade, as águas, você vê que as águas não param. E esses elementos a gente pode colocar para dentro de casa, pode, mesmo morando na cidade, né? Pode, a gente deve fazer culto àquilo que a gente acredita. Com as plantas. Com as plantas,
quando você quer ir lá buscar pedra, areia do mar, né? Quando você tem vontade, você tem o seu cantinho, os seus pontos de luz dentro da tua casa. O importante é você ter seus pontos de luz. Você tem que buscar botar ponto de luz onde a luz vai estar ali, o sagrado vai estar presente com você, através daquilo que você acredita e confia. A tua casa é aberta? A minha casa, antes eu fazia toques, né? Fazia tudo, e eu tinha as giras e tal. Hoje eu estou mais no direcionamento de pessoas, eu estou mais fazendo as consultas normais, passando ebó. Não é um templo aberto ao público. Eu estou fazendo tudo muito fechado, tudo mais assim, porque tem pessoas. Eu acho que eu tenho uma concepção da religião. A religião ela é importante, sim, você ir ao culto, rituais, né? Que é essa coisa de toques, de giras. Mas não é o suficiente. O suficiente é que toda a energia ela é individual e nós temos que tratar a nossa energia individualmente. Porque as energias não são iguais. Então, quando você está nos iguais, você não consegue tratar a sua. Você vê muita coisa e pode rolar muita bagunça também. Então é você se preocupar com aquilo que você carrega com você, aquilo que você traz com você. Você tem um Exu, um guardião, você tem uma pombagira, que é uma guardiã, você tem os orixás que você traz aí na sua cabeça, que você precisa cuidar. Você precisa cuidar do seu equilíbrio emocional, das feridas que você traz com você, né, que é as feridas familiares, ou as feridas do amor que você já viveu, e tratar isso. Isso você vai ter que fazer, não no coletivo, e muitas vezes isso é individual, é só você que pode fazer por você. Felicidade é só você que pode fazer por você. Ninguém é feliz por ninguém. Sabe? E o que é felicidade? Felicidade são os momentos que você consegue ter de alegria, de você estar pleno com você mesmo, de você ter um encontro com você de verdade, de você acreditar naquilo que você realmente sente dentro de você e que aquilo exala a alegria, exala aquele momento. Esses momentos que a gente vive, que são felizes, a gente tem que aproveitar todos eles. Porque é deles que a gente vive e essa é a tal felicidade que a gente busca. É do nosso equilíbrio. Quando as pessoas te procuram para o atendimento, quais são as principais questões que surgem hoje em dia? É a parte de trabalho, de emprego, a parte amorosa. A gente coloca vezes, muita né? felicidade nessas questões, Sim, né? Mas a sim. questão profissional ou de dinheiro mesmo, tá pegando? Muito, Samira. Muito. Mas eu falo para você que as pessoas precisam perceber uma coisa nisso tudo. Que você precisa preencher os vazios, né? E muita gente, a gente busca preencher com muitas coisas, que às vezes você está querendo uma coisa e aquilo não está acontecendo porque você está no teu vazio, você não está preenchido de falta alguma coisa para que você resolva outra. É que cada história é uma história. Isso. Então, independente de uma questão econômica cada um externa, traz a sua identidade cada espiritual. Um tá ali. É uma identidade espiritual, cada um tem a sua historinha, cada um traz a sua forma de culto de energia, cada um traz as suas falhas, né, de energia, cada um traz os seus pensamentos, a nossa cabeça. Que quando o Candomblé criou a cabeça, eu sempre digo isso aqui na rádio, ele fez o Maktub. O que é o Maktub? Você fica sem um fígado, sem o coração, você fica sem uma perna, sem um braço, você fica sem qualquer coisa, mas sem cabeça você vai até o fim. Você vai com a cabeça até o fim, você não vai viver sem cabeça. E a cabeça é tão sagrado que se você abrir, você pode não voltar mais a ser o mesmo. Então a nossa anteninha que está ligada ao céu é o Oriô, a cabeça. Alimentando a cabeça, você está alimentando o orixá. Alimentando a cabeça, você volta para você. É o que vai te ligar à quarta dimensão. Nós pensamos diferente um dos outros, nós temos as nossas individualidades, né? Nós somos diferentes. E o que nos diferencia um dos outros é a cabeça. Exu está nas encruzilhadas, mostrando que a gente tem vários caminhos e que você pode escolher um deles. Né? Então, quando você usa isso a seu favor, você vai entender o que é a religião, o que a religião tenta te mostrar e que muita gente não consegue ver. E precisa ver. Porque se você não vê, você não vai enxergar a religião. Cada um conectado com si. Sim. E sem deixar que os outros roubem esse pedaço teu. Exatamente. Que é só seu. E a gente vê muito isso, né? Que é só seu. No trabalho, rouba-se ali um trecho. Dentro da família, vai lá e rouba uma outra parte. E a gente também perde, relacionamento, né? Vai lá e rouba uma outra parte. E a gente também perde com os nossos pensamentos, né? Porque os nossos pensamentos também faz a gente... É como se você tivesse, assim, uma coisa que não é tão problemático, ou uma coisa que não te afeta tanto, mas aquilo vai te afetar porque a tua cabeça não deixa você tirar aquilo de você. E você precisa tirar aquilo de você. Porque a cabeça traz a emoção. A cabeça está ligada à emoção.
E se você quer ter uma cabeça boa, você tem que ter o equilíbrio da emoção. E aí o equilíbrio da emoção vai fazer você pensar melhor. Então nós estamos ligados, está tudo ligado. Quando eu falo dessa ligação, a gente não pode falar de fé, de religar, de você estar religando aos deuses, a tudo que você acredita, se você não está bem com você mesmo, se você não conhece quem você é de verdade, né? O que você está fazendo aqui de verdade? O que você pode mudar e o que você não consegue mudar na tua vida. Entendi. Para fechar, né? Quero que você repita todos os seus contatos para os nossos ouvintes. Sim. Quero que você deixe uma mensagem, além de todas que você já deixou, porque a gente já está no minutinho final do programa. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Fazer esse programa com você sempre foi isso, né? É uma magia. E eu espero que tenha ajudado muita gente com tudo isso que a gente falou aqui. A mensagem que eu quero dizer a vocês é: continuem acreditando. Mas acreditar só não basta, ter fé só não basta. Vocês têm que procurar estar bem com vocês mesmos, né? Muitas vezes a gente tem que procurar estar em equilíbrio, procurar uma forma de encontrar uma luz dentro de vocês. Porque nós somos isso, a luz não pode se apagar. Tem muita gente que acredita em Deus, acredita muito, mas de vez em quando questiona Deus e fala assim: Deus, por que eu passo tanta prova, meu Deus? Por que eu estou passando por isso? E a gente passa porque a gente tem que passar mesmo e tem um propósito nisso tudo. O que você precisa é desse entendimento para que você possa ficar bem. Deus só vai te ajudar, ou os orixás, ou mesmo aquilo que você acredita, se você estiver bem com você mesmo. Eu quero deixar o meu telefone de contato, que é o meu 0 operadora 11 98419 5090. Entrem no WhatsApp, porque eu quase não atendo o telefone. Não é para telefonar. Porque não dá. E às vezes eu estou em consulta. E eu gosto de eu mesmo estar ajudando as pessoas, falando com as pessoas, né? Gente do Brasil inteiro. Então é 0 operadora 11 98419 5090. E as redes sociais, que é Sagrado Falando de Axé. Eu estou aqui na Rádio Vibe Mundial já tem 5 anos, sabia? Olha! Passa tudo muito rápido. Eu estou envelhecendo aqui nessa rádio. Mas Será adorando, porque eu acho que a gente consegue, pelo menos eu me realizo aqui. Eu gosto esse microfone. Tem coisa. Chegou nele na primeira vez, você não quer mais abandonar. Ah, meu Deus, eu não deixei essa minha falar, meu pai. Sagrado Falando de Axé, toda segunda-feira às 16 horas, todo sábado às 15 horas. Telefone de contato do Anderson Delogum Edé, código 11 984 19 5090. Repetindo, 984 19 5090 é telefone para o WhatsApp, não para ficar ligando. É isso aí. É isso? 984195090. Obrigada, Pai Anderson. Gratidão, eu que te agradeço. Sucesso, viu? Imenso. Que agora você fique sem nenhum perrengue para te afastar da gente. Amém, que assim seja. Axé. Botum Baxé. Botum Baxé. Botum Baxé. Botum Baxé. Vou aprendendo. Vibe Mundial é isso, né? A cada programa eu aprendo alguma coisa. Não é não, Euri? Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto a partir das 10 horas da manhã. Tem Mundial e você. Segunda-feira, 16h30, também tem mais um programa. E sábado que vem, de novo, das 7 às 8 da manhã, aqui na Vibe Mundial. Um grande beijo, um bom final de semana.